E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos modelos atômicos. O último modelo atômico que a gente já havia estudado era o modelo de Rutherford. Lembra que era um modelo proposto no começo do século XX, ok? Em que ele tinha proposto que o nosso átomo era composto por duas regiões. Então, eu tinha uma região chamada núcleo, que era muito pequena e densa e carregada positivamente. E uma região muito maior ao redor desse núcleo, a eletrosfera, onde os elétrons se encontravam. Só que aí um dos problemas que a gente tinha dentro desse modelo atômico é que justamente a gente não sabia a posição desse elétron, não sabia onde ele estava, ok? E justamente não sabíamos por que ele não se chocava com o núcleo. Para isso, a gente tem que seguir para o modelo de hoje, que é um aperfeiçoamento do modelo de Rutherford. Esse modelo foi proposto por Bohr, Niels Bohr, dinamarquês, que também trabalhava aqui nessa época bem próxima de Rutherford, começo aqui do século XX, novamente, temos aqui em torno de 1913 e 1915. Perceba aqui que a diferença de tempo comparado com os primeiros modelos atômicos que a gente falou, agora é muito menor, ok? Como eu disse, o que ele buscou resolver os problemas no modelo de Rutherford. Então, ele pegou as ideias e buscou melhorá-las. De que forma? Aperfeiçoando ela com alguns de seus postulados. Já expliquei para vocês que um postulado é uma verdade que a gente toma como... É uma afirmação que a gente toma como verdadeira, uma vez que nem sempre a gente consegue provar cientificamente que ela é verdade, mas as evidências corroboram para que ela seja considerada verdadeira, ok? Vamos dar uma olhada então nos postulados propostos por Bohr. Primeiro deles, esse elétron não está em qualquer lugar na eletrosfera, ele sempre vai percorrer órbitas circulares. Reforço aqui a palavra órbita, é com Bohr que surge essa palavra, ok? Então eu tenho uma órbita que é feita de maneira circular ao redor do núcleo. E essa órbita vai levar o nome de camada ou nível de energia, ok? Então eu tenho as várias órbitas para os elétrons, eu tenho que eu relaciono com as camadas, os níveis de energia. Além disso, cada nível de energia, ou seja, cada órbita, possui um valor determinado de energia. Isso que a gente chama de estado estacionário. Isso foi possível graças a uma contribuição de um outro cientista conhecido como Planck, ok? Que propõe que a energia é quantizada, ou seja, ela não é de maneira contínua, são pacotinhos de energia. De que forma? O elétron ao redor do meu núcleo não pode estar entre uma camada e outra. Ou ele está numa camada, ou ele está em outra camada, não existe meio termo, ok? E como cada camada tem um valor de energia, eu tenho aqui o que eu chamo de estado estacionário, ou seja, que é o estado fundamental para o meu elétron estar. Então, ele sempre vai buscar estar nessas órbitas. Vale lembrar aqui que quanto mais afastado do núcleo, vai ser maior a energia dessa órbita, maior esse valor do nível de energia. Então, assim, a gente tem que entender que a natureza sempre busca os menores estados de energia, ela sempre busca se estabilizar. De que forma que ela faz isso nesse caso? Se eu tenho, por exemplo, a possibilidade de colocar o elétron próximo ou distante do núcleo, eu vou preferir colocar próximo, uma vez que quanto mais próximo do núcleo, menor a energia desse elétron, ok? Assim, enquanto os elétrons se movimentam dentro de uma mesma órbita circular, eles não ganham nem perdem energia, ou seja, não há emissão e nem absorção de energia. Assim, não tem por que o elétron se aproximar mais ainda do núcleo para colidir com ele, porque se ele se aproximar, eu vou mudar esse estado de energia, e ele não quer sair desse estado fundamental, o chamado estado estacionário, certo? Bom, tem aqui uma ilustração para a gente entender um pouquinho desses níveis e camadas de energia. Então, aqui ó, tem o meu núcleo carregado positivamente e as várias órbitas circulares. Então, aqui, ó, nível 1, também chamado de camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. Nível 4, camada N. Nível 5, camada O. Nível 6, camada P. Nível 7, camada Q.
Começa-se com a letra K por homenagem a um outro cientista, Kelvin, ok? Quando a gente estuda lá gases e escalas de temperatura, a gente estuda uma escala de temperatura que é a escala absoluta, conhecida como escala Kelvin. É em homenagem a esse cientista que a gente começa aqui com a camada K, ok? Então, a gente tem aqui um aumento gradativo da energia, ou seja, quanto mais afastado do núcleo, maior a energia. Aqui, vale também a gente ressaltar que a distância entre uma camada e a outra não é a mesma, ok? Então, assim, quanto mais afastado do núcleo eu estou, mais próximas as camadas vão ficando uma da outra. Bom, dando sequência, então, ao modelo de Rutherford-Bohr, vamos continuar entendendo um pouquinho dos seus postulados. Primeira coisa também que a gente precisa entender. Quando um elétron absorve energia, ele salta de um nível menos energético para outro mais energético. Ou seja, daqui, ó, então eu tenho aqui núcleo, elétron aqui numa órbita, outra órbita mais energética. Quando ele ganha energia, ele vai para uma órbita mais externa. Da mesma forma, quando ele retorna para a sua camada, né, para o seu estado fundamental, para a camada original dele, esse elétron vai liberar energia. Por quê? Liberando energia, ele perde energia. E aí, essa energia que ele libera na forma de uma radiação eletromagnética, ou seja, ele libera na forma de luz. Aqui a gente tem um ponto muito importante que sempre é cobrado nos vestibulares para a gente, ok? Vamos entender isso daqui. Então, ó, eu tenho aqui o meu núcleo positivo e as várias camadas circulares dos meus elétrons, ok? O que acontece? Quando um elétron ganha energia, ele vai passar dessa camada mais interna para uma camada mais externa, porque ele está ganhando energia, ele está absorvendo energia. Aqui eu não observo nada. Só que esse salto quântico acontece tanto nesse sentido quanto nesse outro. O que é a volta aqui? Esse elétron não havia ganhado energia. No momento em que ele retorna para sua camada original, né, para o seu estado fundamental que a gente diz, essa energia é liberada. Vale lembrar aqui que se eu dou muita energia para ele, eu consigo inclusive tirar esse elétron do meu átomo. Ok? Mas esse tipo de fenômeno que é chamado de ionização, ok? Aqui que a gente vai formar íons, a gente trata um pouquinho depois. Aqui, por enquanto, eu estou dando energia suficiente só para ele saltar para uma camada mais externa e depois eu observo na hora que ele retorna. Nessa energia que é liberada, como é liberada na forma de luz, essa luz contém algumas características importantes para a gente, ok? Vamos entender aqui. Olha só, todo corpo opaco e quente libera energia e quando eu passo essa energia na forma de luz por uma rede de difração ou por um prisma, ok? Eu observo a formação de um espectro contínuo. É mais ou menos a ideia. Eu pego a luz solar, na hora que eu passo essa luz solar por uma gota de água, eu vejo um arco-íris, ok? O que acontece? Quando eu pego um gás que está muito quente, se ele emite essa luz, justamente por estar quente, passando novamente por um prisma, eu consigo obter aqui um espectro de emissão. Então, assim, ó, imagina aqui que eu tenho uma infinidade de risquinhos para poder, colados um ao outro, dar esse espectro contínuo. Aqui, quando eu tenho essa parte preta, é porque eu não tenho risquinho nenhum. Eu tenho simplesmente esses daqui coloridos, ok? Isso é muito interessante porque esse espectro de emissão é justamente a quantidade de energia que o elétron emite ao voltar para a sua camada fundamental, para o seu estado fundamental. Então, eu tenho aqui uma característica que eu posso usar para caracterizar cada elemento químico, já que cada um vai liberar uma determinada energia. Da mesma forma, se eu tenho aqui agora não um gás quente, mas um gás frio, na hora que eu emito luz e essa luz passa pelo gás frio, por ele estar mais frio, ele vai absorver energia. Justamente eu observo que a energia que ele absorve é o complementar desse espectro de emissão. Então, ó, eu tenho aqui, ó, tudo que ele não absorveu,
mas o que está de risquinho preto é o que ele absorveu. Se eu cruzo esses dois espectros, o de emissão e o de absorção, eu consigo chegar exatamente no que eu chamo de espectro contínuo. Aqui eu trouxe para vocês alguns espectros de emissão de alguns elementos. Então, como eu disse, o espectro de emissão é característico de cada elemento. Isso tem várias aplicações para a gente. Por exemplo, como que eu consigo saber que no Sol eu tenho o elemento químico hélio, já que nunca ninguém chegou lá para poder investigar a superfície do Sol? Justamente porque o Sol, por ser extremamente quente, emite luz. Essa luz, na hora que eu faço aquele esquema de passar por um prisma, eu consigo observar que vai me dar exatamente esse espectro de emissão. Assim, eu sei, fazendo experimentos com hélio aqui no laboratório nosso na Terra, que o espectro de emissão do hélio aqui é o mesmo espectro que eu observo lá com a luz do Sol. Assim, a gente conclui que lá no Sol a gente tem o elemento químico hélio. Isso também ajuda a gente a entender quais elementos químicos estão presentes em outras estrelas que a gente nunca conseguiu visitar, uma vez que a gente pega a sua luz e passa por essa rede de difração. Outra coisa, outro fenômeno do nosso dia a dia que é explicado pelo modelo de Rutherford-Bohr, que é muito importante para a gente entender, é por que a gente consegue ter cores diferentes em fogos de artifício. O que acontece? Nos fogos de artifício, nós temos algumas substâncias químicas variadas. E dentre essas substâncias, os elementos que compõem essas substâncias possuem espectros de emissão característicos. Assim, na hora que eu coloco fogo nos rojões, nos fogos de artifício, eles ganham energia e na hora que essa energia, os elétrons saltam. Na hora que eles retornam, essa energia liberada tem uma cor que é a cor característica dos fogos de artifício. Em laboratório, quando a gente faz isso, é o que a gente chama de teste de chama. Então, a gente consegue identificar vários cátions metálicos justamente por conta do teste de chama. Alguns elementos a gente não consegue observar pela cor porque o espectro de emissão dele não está dentro do espectro visível. Então, assim, tem cores que a gente não consegue enxergar, simplificando para a gente entender. Dessa forma, não é todo elemento que eu consigo fazer isso, apesar de eu ter um espectro de emissão característico de cada elemento químico. Então, só retomando a ideia dos fogos de artifício, para explicar justamente com o modelo de Bohr. Eu tenho o meu átomo no estado, o meu elétron no estado fundamental dele, então ele está orbitando aqui. Ele ganha energia, ele vai para uma camada mais externa, para um nível mais externo, mais energético. Na hora que ele retorna é que ele libera energia. Essa energia é liberada na forma de luz. A gente está chegando cada vez mais próximo do que a gente considera como o modelo atual para os modelos atômicos, ok? Dentre as várias coisas que a gente estuda no ensino médio, o modelo atômico de Bohr, Rutherford-Bohr, já explica muito e já é extremamente útil para a gente, mas ainda vem mais coisa por aí. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida me coloco à disposição. E só deixando aqui uma dúvida, será que esses elétrons, quando estão nas camadas, existe alguma diferença de uma camada para outra? Como que funciona isso, além da energia? Ou dentro de uma mesma camada, será que existe diferença para esses elétrons? Outra coisa, será que a quantidade de elétrons em todas as camadas é a mesma ou muda? Isso fica para o próximo vídeo. Até mais, muito obrigado.